A revolução silenciosa do sistema financeiro. Imagine que, de um dia para o outro, todas as suas transações financeiras começaram a falar uma nova linguagem. Cada transferência, cada pagamento, cada movimentação bancária passou a carregar consigo muito mais informações do que antes. Isso não é ficção científica, é exatamente o que está acontecendo com a implementação do padrão ISO 20022, uma mudança que promete transformar completamente o modo como o dinheiro circula pelo mundo. A ISO 20022 é usada por sistemas de pagamento em mais de 70 países, sendo estimado que seja o padrão de fato para sistemas de pagamento de alto valor de todas as moedas de reserva, suportando 80% dos volumes globais e 87% do valor de todas as transações globais nos próximos anos. Mas por trás dessa revolução tecnológica aparentemente benéfica, esconde-se uma questão fundamental. Estamos caminhando para um sistema financeiro mais transparente ou mais controlado? Para entender essa dualidade, precisamos mergulhar no que realmente significa o ISO 20022, como ele funciona e quais são suas implicações para a nossa vida financeira cotidiana. Afinal, quando falamos de dinheiro, transparência e controle podem ser duas faces da mesma moeda. O que é o ISO 20022? Desvendando a linguagem universal do dinheiro. O ISO 20022 é um padrão ISO para intercâmbio eletrônico de dados entre instituições financeiras. Ele descreve um repositório de metadados contendo descrições de mensagens e processos de negócios, além de um processo de manutenção para o conteúdo do repositório. Em termos mais simples, imagine o ISO 20022 como um tradutor universal que permite que bancos, fintechs, governos e outras instituições financeiras ao redor do mundo se comuniquem usando exatamente a mesma linguagem. O ISO 20022 é um padrão aberto global para informações financeiras, que fornece dados consistentes, ricos e estruturados que podem ser usados para qualquer tipo de transação financeira. Isso significa que, diferentemente dos sistemas antigos onde cada banco ou país tinha seu próprio formato de mensagens, agora existe uma padronização que permite maior interoperabilidade. A evolução dos sistemas de pagamento. Para compreender a importância do ISO 20022, é necessário olhar para trás e entender como funcionavam os sistemas financeiros antes de sua implementação. Tradicionalmente, cada instituição financeira desenvolveu seus próprios protocolos e formatos de mensagens. Era como se cada banco falasse um idioma diferente, necessitando de intérpretes constantemente para realizar transações entre diferentes instituições. Essa fragmentação gerava diversos problemas: demora no processamento de pagamentos internacionais, custos elevados de transação, dificuldade na rastreabilidade de recursos e, principalmente, limitações na quantidade e qualidade das informações que acompanhavam cada transação. O ISO 20022 surge como uma resposta a essas limitações, propondo um modelo unificado que não apenas padroniza a comunicação, mas também enriquece significativamente os dados que trafegam junto com cada transação financeira. As características técnicas revolucionárias. Uma das principais inovações do ISO 20022 é sua capacidade de transportar muito mais informações do que os sistemas anteriores. Enquanto os padrões antigos eram limitados a informações básicas como valor, origem e destino, o novo padrão permite incluir dados detalhados sobre o propósito da transação, informações sobre as partes envolvidas, códigos de referência complexos e até mesmo dados estruturados sobre a natureza comercial da operação. Esta riqueza de informações é o que torna o ISO 20022 tão poderoso, mas também é onde começam a surgir as questões sobre privacidade e controle. Cada transação agora pode carregar uma verdadeira biografia financeira dos envolvidos. Os benefícios proclamados. A promessa de transparência. Os defensores do ISO 20022 apresentam uma lista impressionante de benefícios que o novo padrão supostamente trará para o sistema financeiro global. Vamos examinar cada um deles com um olhar crítico. Melhoria na qualidade dos dados. A ISO 20022 permite dados mais ricos, melhor estruturados e mais granulares para mensagens de pagamento. Na prática, isso significa que cada transação carrega consigo muito mais contexto do que antes. Por exemplo, em uma transferência internacional tradicional, as únicas informações disponíveis eram os dados básicos das contas envolvidas e o valor. Com o ISO 20022, é possível incluir informações sobre o propósito comercial da transação, códigos de classificação específicos, dados sobre a cadeia de suprimentos envolvida, e até mesmo informações sobre compliance e regulamentações específicas. Esta melhoria na qualidade dos dados tem implicações práticas significativas. Para empresas que operam internacionalmente, isso pode significar maior agilidade na reconciliação de pagamentos, melhor rastreabilidade de recursos e maior facilidade para atender a requisitos regulatórios diversos.
Redução de custos operacionais. Um dos argumentos mais utilizados pelos promotores do ISO 20022 é que a padronização resultará em significativa redução de custos operacionais para as instituições financeiras. A lógica por trás desse argumento é que, ao eliminar a necessidade de múltiplos sistemas de conversão e interpretação entre diferentes formatos, os bancos podem otimizar seus processos e reduzir os custos de tecnologia. Teoricamente, essa redução de custos deveria ser repassada aos consumidores finais na forma de tarifas menores e serviços mais eficientes. No entanto, a experiência histórica do setor financeiro sugere que essa promessa nem sempre se materializa na prática. Melhoria na experiência do cliente. O ISO 20022 promete transformar a experiência do cliente ao oferecer informações mais detalhadas sobre transações, processamento mais rápido e menor incidência de erros. Para o usuário final, isso pode significar receber informações mais completas sobre pagamentos recebidos, ter maior clareza sobre o status de transferências internacionais e experimentar menos problemas relacionados a dados incorretos ou incompletos. Facilitação do compliance regulatório. Um dos aspectos mais destacados pelos promotores do padrão é sua capacidade de facilitar o cumprimento de regulamentações financeiras. Com dados mais ricos e estruturados, as instituições financeiras teoricamente teriam maior facilidade para atender a requisitos de relatórios regulatórios, implementar controles de lavagem de dinheiro e cumprir sanções internacionais. A face oculta, mecanismos de controle e vigilância. Enquanto os benefícios do ISO 20022 são amplamente divulgados, existe um lado da história que recebe menos atenção pública, mas que pode ser ainda mais significativo: o potencial do padrão para criar um sistema de vigilância financeira sem precedentes. A granularidade dos dados como ferramenta de monitoramento. A mesma riqueza de dados que é apresentada como um benefício para empresas e consumidores também representa uma oportunidade única para autoridades governamentais e reguladores monitorarem o fluxo de dinheiro com um nível de detalhe nunca antes possível. Cada transação realizada sob o padrão ISO 20022 pode incluir informações sobre o propósito específico da transação, a natureza comercial da operação, informações detalhadas sobre as partes envolvidas, códigos de classificação que permitem categorizar automaticamente as transações, dados sobre a cadeia de fornecedores ou beneficiários, informações geográficas detalhadas. Essa granularidade de informações significa que governos e reguladores podem, teoricamente, construir perfis detalhados de comportamento financeiro de indivíduos e empresas, rastrear padrões de gastos com precisão cirúrgica e identificar relacionamentos comerciais e pessoais que antes permaneciam invisíveis. O potencial para controle governamental. Um aspecto particularmente preocupante do ISO 20022 é como ele pode facilitar o controle governamental sobre as transações financeiras. Com dados estruturados e padronizados, torna-se tecnicamente viável para autoridades implementarem sistemas automatizados de bloqueio de transações baseados em critérios específicos. Por exemplo, um governo poderia teoricamente programar o sistema para bloquear automaticamente qualquer transação que contenha determinadas palavras-chave, envolva certas geografias ou exceda determinados valores. Essa capacidade de controle automatizado representa um poder sem precedentes nas mãos de autoridades governamentais. A erosão da privacidade financeira. Tradicionalmente, a privacidade financeira era protegida, em parte, pela fragmentação e opacidade dos sistemas financeiros. A dificuldade técnica de agregar e analisar dados de múltiplos sistemas e formatos criava uma barreira natural à vigilância em massa. O ISO 20022 elimina essas barreiras técnicas, criando um ambiente onde a análise sistemática e automatizada de todas as transações financeiras torna-se não apenas possível, mas relativamente simples. Isso representa uma mudança fundamental na natureza da privacidade financeira. O risco de discriminação algorítmica. Com dados mais ricos e estruturados, existe também o risco de que algoritmos sejam desenvolvidos para tomar decisões discriminatórias baseadas em padrões de transações. Por exemplo, sistemas automatizados poderiam negar serviços financeiros a indivíduos baseando-se em análises algorítmicas de seus padrões de gastos, associações comerciais ou até mesmo localização geográfica. Casos práticos. Como o controle se manifesta na realidade. Para entender melhor como esses mecanismos de controle funcionam na prática, é útil examinar alguns cenários concretos onde o ISO 20022 já está sendo implementado. O caso do PIX no Brasil. No contexto do sistema financeiro do Brasil, o padrão ISO 20022 foi instituído em 2016, com um grupo de trabalho dedicado à sua implementação. O PIX, Sistema de Pagamentos Instantâneos Brasileiro,
É um exemplo interessante de como o ISO 20022 pode ser implementado de forma a beneficiar consumidores enquanto simultaneamente cria novos mecanismos de controle. Por um lado, o PIX democratizou o acesso a pagamentos instantâneos, reduziu custos e melhorou significativamente a experiência do usuário. Por outro lado, criou um sistema onde todas as transações são rastreáveis em tempo real, com dados estruturados que permitem análises sofisticadas por parte do Banco Central. Sistemas de pagamento europeus. Na Europa, a migração para o ISO 20022 está sendo implementada gradualmente, com prazos definidos para diferentes tipos de transações. Um aspecto interessante é como essa migração está sendo coordenada com regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O resultado é um sistema onde cada transação carrega não apenas informações sobre valor e partes envolvidas, mas também dados estruturados que facilitam a análise automatizada para a identificação de padrões suspeitos. A implementação global pela SWIFT. A SWIFT, organização que opera a infraestrutura de mensagens financeiras mais utilizada no mundo, está liderando a migração global para o ISO 20022. Essa migração não é apenas uma mudança técnica, mas representa uma transformação fundamental na natureza das comunicações financeiras internacionais. Com a SWIFT adotando o ISO 20022 como padrão, praticamente todas as transações financeiras internacionais passarão a carregar dados ricos e estruturados, criando oportunidades tanto para maior eficiência quanto para controles sem precedentes. O paradoxo da transparência. Quando mais informação significa menos liberdade. Um dos aspectos mais intrigantes do ISO 20022 é como ele ilustra o paradoxo moderno da transparência financeira. Por um lado, mais informação sobre transações pode significar maior accountability, redução de fraudes e melhor compliance regulatório. Por outro lado, essa mesma transparência pode resultar em menos liberdade financeira para indivíduos e empresas. Transparência para quem? É importante questionar quem realmente se beneficia da transparência criada pelo ISO 20022. Enquanto consumidores podem receber informações mais detalhadas sobre suas próprias transações, o acesso aos dados agregados e as capacidades analíticas permanece concentrado nas mãos de grandes instituições financeiras, empresas de tecnologia e governos. Essa assimetria de acesso à informação significa que a transparência prometida pelo ISO 20022 pode, na verdade, aumentar o desequilíbrio de poder entre indivíduos e grandes organizações. O custo oculto da conveniência. Muitos dos benefícios do ISO 20022 pagamentos mais rápidos, informações mais detalhadas, menor incidência de erros vêm na forma de maior conveniência para usuários. No entanto, essa conveniência tem um custo oculto, a perda de privacidade financeira e a criação de novos mecanismos de controle. Este trade-off entre conveniência e privacidade é uma característica definidora da era digital, e o ISO 20022 representa uma das suas manifestações mais significativas no setor financeiro. Alternativas e resistências. Existe outro caminho? Diante dos riscos potenciais do ISO 20022, surge naturalmente a questão sobre se existem alternativas viáveis que poderiam oferecer os benefícios de padronização e eficiência sem os mesmos riscos para a privacidade e autonomia financeira. Tecnologias de privacidade. Algumas tecnologias emergentes prometem oferecer alternativas que preservam privacidade. Por exemplo, técnicas criptográficas como Zero Knowledge Proofs poderiam teoricamente permitir que transações carreguem informações suficientes para compliance regulatório sem expor dados sensíveis desnecessariamente. No entanto, a adoção dessas tecnologias enfrentaria resistência significativa de reguladores e instituições financeiras estabelecidas, que se beneficiam do acesso a dados detalhados. Modelos descentralizados. Criptomoedas e sistemas financeiros descentralizados representam outro modelo alternativo, onde a padronização poderia ser alcançada através de protocolos abertos e descentralizados ao invés de padrões controlados por organizações centralizadas. A ISO 20022 é uma linguagem universal para pagamentos, concebida para simplificar a comunicação entre bancos, governos e agora, até mesmo, criptomoedas. Interessantemente, algumas criptomoedas estão adotando o ISO 20022, criando uma ponte entre o mundo financeiro tradicional e as finanças descentralizadas. Resistência institucional. Em alguns contextos, observamos resistência institucional à implementação completa do ISO 20022, especialmente em jurisdições onde há preocupações sobre soberania financeira ou privacidade. No entanto, a pressão para conformidade com padrões internacionais geralmente supera essas resistências locais. Regulamentação e governança. Quem controla os controladores?
Uma das questões mais importantes relacionadas ao ISO 20022 é sobre governança e regulamentação. Se o padrão efetivamente cria novos mecanismos de controle sobre transações financeiras, quem controla esses mecanismos e como garantir que não sejam abusados? Estrutura de governança atual. O ISO 20022 é desenvolvido e mantido pelo ISO Technical Committee TC68 Financial Services, um corpo internacional que inclui representantes de diversos países e organizações. No entanto, a influência neste processo não é distribuída igualmente, com grandes economias e instituições financeiras estabelecidas tendo voz desproporcional. Falta de participação democrática. Um aspecto preocupante da governança do ISO 20022 é a falta de participação democrática direta. Enquanto o padrão afeta bilhões de pessoas ao redor do mundo, sua definição e evolução acontecem através de processos técnicos dominados por especialistas da indústria e reguladores. Necessidade de salvaguardas. Para que o ISO 20022 não se torne uma ferramenta de controle excessivo, seria necessário implementar salvaguardas específicas. Limites claros sobre que tipos de dados podem ser coletados e como podem ser usados. Mecanismos de auditoria independente para monitorar o uso dos dados. Direitos claros para indivíduos sobre seus dados financeiros. Transparência sobre algoritmos e sistemas automatizados que analisam dados de transações. Implicações para diferentes stakeholders. O impacto do ISO 20022 varia significativamente dependendo da perspectiva de cada parte interessada envolvido no sistema financeiro. Para consumidores individuais. Para a maioria dos consumidores, o ISO 20022 será largamente invisível, manifestando-se principalmente através de melhorias na experiência de uso de serviços financeiros. Pagamentos poderão ser processados mais rapidamente, informações sobre transações poderão ser mais detalhadas e a incidência de erros poderá diminuir. No entanto, consumidores também enfrentarão uma erosão significativa de sua privacidade financeira, muitas vezes sem estar conscientes dessa mudança. Seus padrões de gastos, relacionamentos comerciais e comportamentos financeiros tornar-se muito mais visíveis para bancos, governos e potencialmente outras organizações. Para pequenas e médias empresas. Empresas de menor porte poderão se beneficiar da redução de custos e complexidade em transações internacionais. A padronização pode facilitar o comércio internacional e reduzir barreiras técnicas para empresas que antes não tinham recursos para lidar com múltiplos sistemas de pagamento. Por outro lado, essas empresas também enfrentarão maior escrutínio de suas operações financeiras, com dados detalhados sobre seus relacionamentos comerciais e padrões de pagamento sendo coletados e analisados automaticamente. Para grandes instituições financeiras. Bancos e outras grandes instituições financeiras são provavelmente os maiores beneficiários do ISO 20022. A padronização reduz seus custos operacionais, melhora a eficiência de seus sistemas e, crucialmente, lhes fornece acesso a dados muito mais ricos sobre seus clientes. Esses dados podem ser utilizados para desenvolvimento de novos produtos, análises de risco mais sofisticadas e implementação de sistemas automatizados de tomada de decisão. Em essência, o ISO 20022 aumenta significativamente o valor dos dados que essas instituições coletam sobre seus clientes. Para governos e reguladores. Governos e órgãos reguladores ganham capacidades de monitoramento e controle sem precedentes com o ISO 20022. A capacidade de analisar automaticamente todas as transações financeiras em tempo real representa um salto qualitativo nas ferramentas disponíveis para a implementação de políticas econômicas, combate a crimes financeiros e controle social. Esta capacidade aprimorada vem com responsabilidades correspondentes, mas a história sugere que nem sempre essas responsabilidades são exercidas adequadamente. O futuro do dinheiro. Cenários possíveis. Olhando para o futuro, podemos imaginar diversos cenários sobre como o ISO 20022 poderá evoluir e quais serão suas implicações de longo prazo. Cenário 1. Vigilância total. Em um cenário mais pessimista, o ISO 20022 poderia evoluir para um sistema de vigilância financeira total, onde todas as transações são monitoradas automaticamente e as decisões sobre acesso financeiro são feitas por algoritmos. Neste cenário, a privacidade financeira seria um conceito obsoleto e a autonomia financeira individual seria severamente restrita. Cenário 2. Equilíbrio regulado. Um cenário mais otimista envolveria o desenvolvimento de framework regulatórios robustos que preservam os benefícios do ISO 20022 enquanto protegem direitos individuais. Isso requeriria legislação específica sobre privacidade financeira, direitos dos consumidores e limitações no uso de dados de transações. Cenário 3. Fragmentação e resistência.
Outro cenário possível é o desenvolvimento de sistemas alternativos que competem com o ISO 20022, criando um ambiente fragmentado onde diferentes jurisdições e comunidades adotam padrões diferentes baseados em seus valores e prioridades específicas. Recomendações para navegando nesta nova paisagem. Dadas as implicações complexas de ISO 20022, diferentes partes interessadas precisam adotar estratégias específicas para proteger seus interesses neste novo ambiente. Para consumidores. Consumidores devem educar-se sobre seus direitos relacionados a dados financeiros. Diversificar seus serviços financeiros para evitar dependência excessiva de uma única instituição. Suporta organizações que advogam por privacidade financeira. Manter-se informado sobre desenvolvimentos regulatórios relacionados ao ISO 20022. Para empresas. Empresas devem avaliar cuidadosamente as implicações de privacidade e compliance do ISO 20022. Implementar políticas internas para proteger dados financeiros sensíveis. Considere as implicações estratégicas de maior transparência financeira. Invista em tecnologias que protejam privacidade enquanto aproveitam os benefícios do padrão. Para reguladores. Reguladores devem desenvolver framework abrangentes para governar o uso de dados coletados através do ISO 20022. Implementar salvaguardas contra abuso de poder de vigilância. Garantir transparência em processos de tomada de decisão relacionados ao padrão. Balance as necessidades de execução de lei com direitos individuais de privacidade. Navegando entre transparência e controle. O ISO 20022 representa uma das transformações mais significativas no sistema financeiro global das últimas décadas. Como vimos ao longo desta análise, seus impactos vão muito além de simples melhorias técnicas, tocando questões fundamentais sobre privacidade, autonomia e poder no sistema financeiro moderno. A pergunta colocada no título deste artigo, mais transparência ou mais controle, revela-se complexa demais para uma resposta simples. O ISO 20022 oferece genuinamente ambos. Mais transparência em termos de informações disponíveis sobre transações e processos financeiros, e mais controle em termos de capacidade de monitoramento e influência sobre comportamentos financeiros. O desafio fundamental é encontrar formas de aproveitar os benefícios da transparência enquanto mitigamos os riscos do controle excessivo. Isso requer vigilância constante, engajamento ativo de todas as partes interessadas e desenvolvimento de framework regulatórios que protejam direitos individuais sem sacrificar os benefícios legítimos da modernização financeira. Em última análise, o ISO 20022 não é inerentemente bom ou ruim, é uma ferramenta cujo impacto dependerá de como escolhemos implementá-la e regulamentá-la. A responsabilidade está em nossas mãos para garantir que essa ferramenta poderosa seja utilizada de forma que beneficie a sociedade como um todo, ao invés de simplesmente concentrar poder nas mãos de poucos. O futuro do dinheiro está sendo escrito hoje através de decisões sobre padrões técnicos como o ISO 20022. É crucial que essas decisões sejam tomadas em plena consciência de suas implicações e com compromisso genuíno para eficiência de equilíbrio com liberdade, transparência com privacidade e inovação com proteção de direitos fundamentais. À medida que avançamos para esta nova era de comunicação financeira padronizada, devemos permanecer vigilantes, informado e engajado. O sistema financeiro do futuro será moldado pelas escolhas que fazemos hoje sobre como implementar e governar estas tecnologias transformadoras. A questão não é se o ISO 20022 será amplamente adotado, isso já está acontecendo. A questão é se conseguiremos formar sua implementação de forma que serva os interesses de todas as partes interessadas, não apenas dos mais poderosos. Somente através do envolvimento sustentado, da supervisão cuidadosa e do compromisso com a proteção dos direitos individuais podemos garantir que a promessa de transparência do ISO 20022 não se transforme numa realidade de controle excessivo. O desafio está posto, e nossa resposta irá determinar o futuro da liberdade financeira na era digital.